Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. O Senhor continue abençoando a vida do pastor Carlos Renato, também a sua esposa, missionária Eliane. Desejo melhoras a ela. O Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã que nos recebeu ali com muita prestatividade na sua casa. E que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós nessa noite, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quero também cumprimentar todos os irmãos que estão acompanhando essa palavra, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pode se sentar, se você puder, deixe sua Bíblia aberta, para juntos acompanharmos o raciocínio aqui desse texto. Queridos, nós concordamos todos, eu creio, em número, em gênero e em grau, que Jesus morreu por homens e mulheres, amém? E há muita coisa na história da igreja que nós ainda precisamos descobrir, precisamos estudar. O fato é que a igreja do Senhor, ela tem uma grande relevância na história. Imagine por um momento retirarmos a importância da igreja ou retirarmos a igreja do mundo, do contexto da história. Como seria essa história, não é verdade, se não tivéssemos aqui? Mas nós temos uma certeza no nosso coração que um dia Cristo voltará e essa igreja será arrancada dessa terra para estar para sempre com o Senhor. Nós temos muitas lutas enquanto estivermos aqui e continuaremos a ter. E a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas para a glória do nome dele. E muitas pessoas na história da igreja deixaram um legado, cumprindo assim o seu chamado. E eu gostaria de nessa noite trazer a memória, não só sua como também minha. Será se nós estamos cumprindo de fato o nosso chamado? Será se realmente nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui nessa terra? Porque todas as vezes que vira o ano, a gente faz muitos planos. Esse próximo ano eu vou ler a Bíblia toda, eu vou visitar mais, eu vou ser alguém mais participativo na igreja. Mas daí vai passando o ano, quando chega o mês de abril, muitos já desistiram pelo caminho. E a palavra do Senhor diz que ninguém que milita deve se embaraçar com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a peleja. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos ter no coração o desejo de servir a Deus melhor e de conhecer a Ele e então fazê-lo conhecido. Os irmãos entenderam? É importante conhecermos a Cristo não só para que a gente tenha conhecimento e profundidade da palavra. Mas voltando para a história da igreja, imagine vou citar 2 exemplos aqui que deixaram um legado e através da vida dessas pessoas, Cristo tem sido exaltado e glorificado até hoje. Mesmo contra a maldade de muitos homens, tentando paralisar o seu ministério e silenciar ela, uma mulher por nome de Frida Wingren teve a sua voz marcada e entrou para os anais da história, que seus hinos até hoje estão sendo cantados por nós aqui na harpa cristã. Quantas vezes eu e você já não cantamos bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão? Quantas lutas essa mulher passou, quantos embates ela enfrentou, mas ela não se deixou paralisar porque alguém não gostava dela, alguém não ia com a cara dela, alguém rejeitava o chamado dela. Essa mulher já está com Jesus, mas ela ensina a mim e a você que nós não podemos parar porque alguém nos criticou, tentou nos paralisar ou colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho, porque o Deus que nós servimos, Ele é maior do que o impedimento de alguém. O chamado dEle para a nossa vida é real. Nós precisamos estar posicionados para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos deixar este legado.
Um homem também que enfrentou uma grande depressão, que sofreu muito durante toda a sua vida. Inclusive, ele tinha uma doença incurável por nome de gota. Charles Spurgeon escreveu em torno de 150 livros, e através da vida deste homem, nós temos muito conhecimento teológico. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, embora muitos estejam sofrendo, e a gente também está, nós precisamos estar posicionados, porque a determinado momento, o Espírito Santo de Deus vai nos chamar e vai nos colocar na linha de frente, como a gente canta, que deseja estar na linha de frente, e nós precisamos de fato fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas sempre que eu costumo ir à igreja, eu busco falar com algumas pessoas, não tanto mais hoje, porque eu viajo bastante, mas quando eu congregava mais frequentemente, pois hoje eu só estou na minha igreja 1 ou 2 vezes na semana. Quando eu congregava com mais frequência, eu sempre estava buscando levar alguém à igreja. Eu não sei quantas vezes esse ano você convidou alguém para vir à igreja. Eu não sei quantas vezes esse ano você fez um propósito e entrou na presença do Senhor e disse: Deus, eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou buscar a Tua face, eu vou buscar a Tua presença, e nada vai tirar a minha concentração, irmão, porque quando a gente começa a orar, é a campainha que toca, é o telefone que toca, é tanto embaraço que surge, e o Senhor está nos ensinando e nos ensinando através da Sua palavra, que nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos embaraça na caminhada e correr a nossa carreira olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, irmãos, a gente canta: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Mas está cheio de gente dando desculpa, está cheio de gente deixando de se posicionar, está cheio de gente, às vezes até mesmo nós. Quantas vezes nós poderíamos evangelizar mais? Nós poderíamos mandar, ao invés de ficar tanto tempo no WhatsApp ou nas redes sociais em vão, poderíamos fazer algo que o Senhor nos chamou para fazer, e nós temos sido negligentes. Nessa noite eu gostaria de pregar sobre a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Eu não sei você, mas todos nós, eu pelo menos, e todas as pessoas que eu conheço, quando jovens ainda em fase escolar, nós pretendíamos seguir uma carreira profissional. A minha carreira profissional dos sonhos era ser jornalista. E o Senhor não me permitiu ser jornalista, mas me permitiu ser uma pregadora da palavra. E que bom que o Senhor frustra os nossos planos para que os planos dele prevaleçam na nossa vida. Eu não sei quais são os teus planos e projetos para esse ano. O mês de abril já começou e talvez você disse: eu já estou quase perdendo metade do ano. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém nessa noite: ainda é tempo de começar. Você não pode se embaraçar com nada. Você não pode parar e desistir sem antes perseverar. Porque às vezes a gente quer algo, mas a gente não insiste, não busca, não bate na porta e nunca recebe. Jesus diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E o Senhor está nos ensinando hoje a pedir por aquilo que é eterno. Deixa de lado o embaraço. Irmãos, quantas pessoas eu vejo se embaraçando com coisa tão pequena. Não, eu não vou na igreja hoje porque eu não arrumei meu cabelo. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho um compromisso, um jantar, uma coisa. E a igreja e a casa do Senhor está sendo colocada em segundo plano por tanta gente. O Senhor está dizendo: você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? São os heróis da fé do capítulo 11. Ele está dizendo: deixa de lado o embaraço. Deixa de lado essa janta, ela pode ser mais tarde. Deixa de lado esse cansaço, o teu descanso não é aqui. Oh, corre a tua carreira, olha para Jesus, Ele vai te renovar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deixa de lado o embaraço. Quantas vezes a gente fica se prendendo a coisas tão pequenas? Quantas vezes, amados, a gente tem olhado para as circunstâncias, só que o Senhor está nos ensinando hoje que as circunstâncias desfavoráveis não são maiores que a promessa que Ele tem para a nossa vida. Aquilo que Ele preparou para nós é maior e melhor do que você pensou, do que você sonhou, do que você planejou, do que você pediu. Então levanta a tua voz para agradecer, porque o Senhor está cuidando dos detalhes. Oh, amado Espírito Santo. O Senhor nos deu dons e talentos. E o Senhor deseja que nós venhamos usá-los. Quantas vezes você tem sido negligente com o chamado de Deus para a sua vida?
Quantas vezes você tem deixado aquilo que é eterno em segundo plano e não tem priorizado o reino? O Senhor está nos ensinando nessa noite. Poderia ter mais gente, mas veio exatamente a quantidade de pessoas que o Espírito Santo de Deus quis trazer, porque o culto é sobre Ele, e Ele sabe exatamente quem precisa ouvir essa palavra. Você precisa desentulhar o caminho e correr a tua carreira. Não importa se alguém está correndo uma velocidade maior, não importa se tem alguém desistindo. Vá você correndo a sua carreira, olhando para Jesus. Se você puder, ajuda alguém que caiu a se levantar, e se você não tiver como fazer nada, persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Nesse capítulo, o autor aos Hebreus fala pelo menos sobre 3 temas, e eu gostaria de abordar eles com vocês. O primeiro deles, ele fala sobre esportes. Do versículo 1 ao versículo 13, ele fala sobre a carreira que nos está proposta. Naquela época, naquela cultura, apenas os cidadãos de uma nação podiam participar dos seus jogos oficiais. E o autor aos Hebreus está dizendo que enquanto nós corremos a carreira, assim como os corredores de uma pista de atletismo, eles correm sem se embaraçar com nada, assim também nós que estamos correndo essa carreira, numa caminhada invisível, cuja senha nunca sabemos quando será chamada, nós precisamos manter os olhos postos em um alvo. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite: quem é o alvo que você tem olhado? Para qual alvo você tem fixado os teus olhos? Porque às vezes a gente para de olhar para Jesus e se embaraça olhando para as circunstâncias, ou para as lutas, ou para os casos negativos, ou para as pessoas, ou para a liderança, ou para alguém que você não concorda. E é por isso, amados, que em muitos lugares tem acontecido tantas divisões, porque deixaram de olhar para Jesus, para olhar para o homem. E quem olha para o homem se embaraça, mas quem olha para Jesus avança. Quem olha para Jesus prossegue. Quem olha para Jesus cruza a linha de chegada e recebe das mãos dele o troféu da vitória. Porque o que importa não é o que pensam a teu respeito, o que importa é que teu nome esteja registrado no livro da vida, e que as tuas obras estejam registradas lá onde a traça e a ferrugem não corroem. Em segundo lugar, ele fala sobre a nossa cidadania, que é celestial. Ele fala do versículo 14 ao versículo 24, acerca dessa cidadania, que nós como cristãos devemos manter o foco no céu e naquilo que não perece. Porque às vezes a gente está tão focado na política e nos negócios triviais, que a gente esquece de olhar para a eternidade. A nossa vida aqui na terra, ela diz com uma palavra, chega aos 80 anos, se passar disso, glória a Deus por isso, mas nós temos toda uma eternidade para viver com o Senhor. E a gente se prepara para muitas coisas aqui nessa terra, mas pouco temos nos preparado para nos encontrar com o amado da nossa alma. Ele está dizendo: se a tua cidadania é celestial, você vai ter prioridade por aquilo que Deus prioriza. Você vai valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Você vai focar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque às vezes a gente fica só delegando funções e dizendo: o irmão faz melhor do que eu, alguém pode fazer melhor do que eu. E o Senhor está dizendo: não é sobre o outro, é sobre você. Você pode hospedar alguém, você pode abençoar a sua igreja, você pode orar pela vida de alguém, você pode fazer uma ligação para alguém. É tempo de posicionamento. Há também um terceiro tema aqui, irmãos, que eu ouso dizer que todos nós nos encaixamos nele, que é a perseverança. Naquela época, os judeus cristãos estavam ficando cansados e eles queriam desistir, porque eles olhavam para as dificuldades, eles olhavam para as circunstâncias adversas e eles diziam: não tem como prosseguir dessa maneira. Eu sei que talvez muitas pessoas que estão aqui já pensaram em desistir. E assim como o autor motiva eles, estimula eles a perseverar, eu quero te convidar nessa noite a continuar avançando em sua vida cristã, porque Jesus conta comigo e com você. A obra do Senhor é feita por gente que, ainda que acha que a sua força é pequena, se permite ser aperfeiçoado na força do Senhor dos Exércitos e diz: Deus conta comigo. Eu posso não ser o melhor cantor, o melhor recepcionista, o melhor pregador, mas eu estou disponível. Tem alguém disponível nessa noite? Aí o autor vai ressaltar aqui pelo menos 3 recursos que estimulam os cristãos a perseverar. E o primeiro deles, amados, é olhar na direção correta. Em primeiro lugar, ele nos estimula a olhar para os mártires. Quem são eles? Os heróis da fé.
Porque muitos deles venceram sem sequer ter recebido aquilo que eles esperavam receber. Olha o que diz aqui. Ele vai citando todos os heróis da fé. No versículo 33 ele diz assim, do capítulo 11, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Irmã, isso aqui é forte demais. O versículo 36, experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Aí o que ele diz? Homens dos quais o mundo não era digno. E nós, irmãos, quantos de nós já passamos por situações semelhantes a essa? Eu sou bem sincera em dizer que nenhum de nós que estamos aqui já precisamos apagar a força do fogo como eles. Já tivemos que escapar do fio da espada como eles. Embora a gente já tenha tirado força da fraqueza, mas muitos de nós nunca passaremos pelas afrontas que esse povo passou e venceu. E quantas vezes as pessoas deixam de se congregar? Porque alguém não me cumprimentou. Porque eu falei algo no grupo da igreja e ninguém me respondeu. Porque eu não estou mais gostando dessa liderança. E o Espírito Santo de Deus está nos ensinando hoje que se nós olharmos na direção correta e olharmos para a palavra, nós não seremos pegos em tropeça e nem cairemos em embaraço. Sabe por quê? Que muitas das vezes nós somos sucumbidos quando a luta vem, o dia mal chega? É porque nós não permanecemos com os olhos postos em Cristo. Pois quem olha para Ele não vai se embaraçar e não vai afundar quando o mar bravio levantar as suas ondas fortes. Quem olha para Ele, irmão, não vai ser envergonhado e nem confundido. E o Senhor está dizendo, olha para mim. Se você olhar para Ele, os problemas dessa vida, eles vão perder a grande relevância que a gente coloca neles. Porque às vezes, amada, a gente pega o nosso problema e fica passando a mão nele, alisando como se ele fosse o problema mais difícil de ser resolvido. E o Espírito Santo está nos ensinando hoje que se nós olharmos para a direção correta, se nós olharmos para os mártires, nós vamos entender que a nossa luta, a nossa leve e momentânea tribulação, em primeiro lugar, ela nem se compara com a deles. Em segundo lugar, ela vai produzir um peso de glória para o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida. Em segundo lugar, ele diz, olha para você mesmo e deixe de lado o embaraço. Antes de deixar o pecado, você precisa deixar o embaraço, porque é o embaraço que te leva a pecar. E ele está nos rodeando de perto. Jovem, é aquele vídeo no seu celular que você não deveria abrir. Irmã, é aquele comentário que você não deveria fazer acerca de alguém. Irmão, é aquela mulher indecente que passa na rua e às vezes tenta te provocar. Igreja do Senhor, é a falta de posicionamento que nós muitas das vezes deixamos de ter. Deixa de lado esse embaraço, esse pecado que te rodeia e permanece olhando para Jesus, trabalhando para Ele, porque ainda que alguém não te reconheça, o céu te reconhece, o Senhor está te vendo e Ele vai entregar recompensa para você. Amado Espírito Santo, olhe para os mártires, olhe para você mesmo e olhe para Jesus. Nós temos tantos exemplos na palavra que se nós fôssemos olhar para todos eles, nós não teríamos tempo para falar aqui. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos perseverar na certeza do amor de Deus. Precisamos suportar a correção, precisamos suportar a instrução e precisamos suportar a disciplina, porque tudo isso nos ajuda a amadurecer. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Ele está dizendo à igreja do Senhor que ela deve suportar a correção, suportar a disciplina, obrigada, e suportar a instrução, porque tudo isso nos ajuda a amadurecer. Eu sei que quando você é chamado a atenção, você não gosta. Eu sei que talvez quando você é confrontado com a palavra, você não se agrade. Eu sei que às vezes quando alguém diz assim, amado, vamos fazer algo, e você diz, não vai você, e essa pessoa diz, mas você também podia fazer, você fica às vezes incomodado.
Eu sei que você poderia estar fazendo mais e eu também. Porque quantas vezes, amados, eu vinha a caminho daqui hoje, eu vinha olhando quantas pessoas perdidas, sem Deus, sem paz, sem salvação. Quantas pessoas desesperadas por um prato de comida nessa cidade. Quantas pessoas querendo ajuda e às vezes o Senhor nos leva a casos em que nós precisamos fazer algo e a gente se torna negligente em fazer. O Senhor está dizendo e nos ensinando que se nós tivermos certeza do amor de Deus na nossa vida, não vai ser a disciplina, a instrução ou a correção que vai nos separar do amor de Deus. Porque tem gente que ao ser exortado, ele se afasta. Ao ser corrigido, ele vai procurar um outro lugar. E o Senhor está ensinando que o lugar para você permanecer é onde Deus te plantou. Porque aqui você vai dar fruto. Toda árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Mas nós somos árvores frutíferas. E pelos nossos frutos hão de nos conhecer. Vão olhar e ver Jesus na nossa vida. Porque nós somos diferentes. Quem é diferente? Observe. 3 provas que a correção vem do Pai. A primeira delas é as Escrituras. E ele fala disso no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 12. Ele diz que nós esquecemos, ele diz, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita todo o que recebe por filho. Escute aqui uma coisa. Você está sofrendo, você está passando pela peneira, você está sendo espremido, é porque Deus está querendo te fazer mais parecido com Ele, não é para a tua vergonha, é para a dupla honra que Deus está permitindo você passar por essa prova. Talvez você não está entendendo o porquê, talvez você tenha chorado em silêncio, talvez você tenha dito, Deus, mas por que comigo? Por que que todo mundo está sendo abençoado e parece que nada muda? Primeiro, você tem que mudar a tua visão, está melhor do que o que você merece, porque nós não merecemos tanto, é a misericórdia de Deus, é o favor imerecido de Deus que tem nos trazido até aqui e nos sustentado. Se não fosse o Senhor conosco, poderia ser pior. Agradeça. E ele diz também que ele prova que a correção vem do Pai através das experiências que nós passamos. Do versículo 7 ao versículo 11, ele vai nos ensinar que a disciplina do Senhor é para o nosso bem. Jovem, quando teu pai e a tua mãe te exortar, te corrigir, é porque ele quer que você seja uma bênção e que você seja melhor do que ele, que você não caia nas ciladas que eles caíram. Igreja do Senhor, quando Deus traz alguém aqui para ensinar você, para te confrontar, ou quando o pastor está ensinando a igreja através do culto de ensino, de doutrina, é necessário nós olharmos para a palavra e entender, o Senhor está nos exortando e nos disciplinando porque Ele nos ama, e tudo isso é para o nosso bem. Remédio amargo é remédio que sara, é remédio que cura, e Deus traz para nós nessa noite cura pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e ela vai produzir um grande avivamento na sua vida. E ele vai finalizar dizendo que do versículo 11 ao 13 que a disciplina não agrada, mas o efeito dela, ele é proveitoso. Porque se nós fizermos veredas direitas para os nossos pés, porque se nós fortalecermos os nossos joelhos cansados e levantarmos as nossas mãos, ainda que na nossa pouca força, sendo instruídos pelo Senhor, o resultado dessa disciplina será, o versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, quando nós somos moldados, prensados, dá vontade até de revidar, mas a gente não revida, porque o Senhor já quebrou, já aperfeiçoou, já trabalhou no nosso caráter, na nossa vida, já nos está fazendo ser mais parecido com Ele. Para quê? Para seguirmos a paz com todos e a santificação. Eu sei que você não deve levar todo mundo para sua casa. Eu sei que na sua mesa nem todo mundo vai ter comunhão com você. Mas a paz é necessária, porque a paz não é sobre o outro, é sobre você. Siga essa paz, que o príncipe da paz nessa noite te fortaleça e te encha com a sua suficiência. E em terceiro lugar, ele vai ensinar o povo a ser capacitado pela graça de Deus diante desse mundo. Todos nós que estamos aqui somos dependentes da graça.
Eu sei que seguir a paz no mundo de guerra, irmão, não é fácil. Todas as vezes agora que a gente olha para a internet, aí estão só querendo regular as redes sociais. Hoje eu estava na Rádio Música FM e a diretora de lá estava ontem numa reunião em Brasília sobre justamente essa questão, né? Não se pode falar mais tudo, não se pode mais criticar os poderosos, não se pode mais fazer... E aí, amados, a gente fica pensando, o mundo está declarando guerra principalmente contra a igreja. Porque tudo que a igreja fala, o mundo está se opondo. E como é que a gente segue a paz diante de uma sociedade depravada? Como é que a gente segue a paz diante de um mundo que está cada vez mais indo de mal a pior? O Senhor está dizendo que se você seguir essa paz e essa santificação no meio dessa geração corrompida, você vai fazer a diferença. E aonde você chegar, você vai influenciar. Quem lembra a mensagem que eu preguei da outra vez? O Senhor nos chamou, foi para influenciar, foi para ser luz no meio da treva e foi para colocar tempero nesse mundo insosso. Sabe por que em alguns lugares você chega e ninguém consegue te engolir? É porque você chega para temperar aquele ambiente. E há algo em você que incomoda o mundo. E há uma luz em você que incomoda a treva. E Deus está dizendo, permanece no que eu te chamei, porque Ele vai se responsabilizar. A paz, irmãos, não pode ser guiada pelos nossos sentimentos. Muitas das vezes a gente quer porque quer revidar. E o Espírito Santo de Deus nos ensina hoje que há tempo para todas as coisas, inclusive para se calar. Tem horas que a gente quer falar, quer responder à altura, e o Senhor está dizendo, a paz é obrigatório para todo crente que deseja ir para o céu. Então eu não sei se nesse ano você já teve a oportunidade de liberar aquele perdão que você há muito tempo vem retendo, ou de pedir perdão para alguém também. Mas se você quer viver um ano de paz, um restante de 2024 abençoado, o segredo é esse: siga a paz e siga a santificação. O segredo é esse: deixa o embaraço, deixa o pecado e corre a tua carreira sem se embaraçar com os negócios dessa vida. Irmão, porque não adianta olhar, não adianta rejeitar, não adianta criticar, não adianta. O caminho para o céu é estreito e apertado. O caminho não se alargou e a porta não passou por reformas. E aí ele manda olhar em 3 direções. Primeiro, nós precisamos olhar o exemplo negativo de Esaú. Segundo lugar, nós precisamos olhar para o alvo. E em terceiro lugar, nós precisamos olhar adiante para o reino inabalável. Amados, há tanto que Deus tem para nos entregar se nós nos desembaraçarmos daquilo que está tentando nos amarrar e nos aprisionar. Há tanto que o céu tem a nos revelar se a gente deixar de lado esse celular que às vezes rouba o nosso tempo de intimidade com Deus. Há tanto que o céu quer revelar se nós dissermos, Deus, eis-me aqui. E de fato nos posicionarmos. Porque a gente canta, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim da oração. Mas quantas vezes, irmão, eu me incluo aqui, nós trocamos o jardim da oração por algo que não nos levou a nada. Uma leitura superficial, um vídeo na Netflix, ou uma rede social aí qualquer que você prefira. Aí você fica rolando vídeos quando você pensa que não. 1h30 de celular em atividade. E 1h30 de oração, irmão, parece que a gente não vence. Ah, como eu tenho saudade dos cultos em que a igreja se reunia para orar e a gente ouvia aqueles glória a Deus e aleluia, aquilo tudo era automático, não era forçado, porque hoje tem se levantado uma geração de pregador que fica, se tu não der glória eu vou parar por aqui, se tu não der glória eu vou entregar o microfone. Não, irmão, tu pode não dar glória, tu pode dormir no banco, eu vou continuar falando, porque eu sei que quem está com os ouvidos abertos está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, a igreja que diz, eu desejo um posicionamento da minha igreja nesse lugar. Quando nós olhamos para Jesus, irmão, a gente não se embaraça mais com nada. Deus quer levantar uma geração de crente nesse tempo que não são mimizento, não são curubento, não são aqueles crentes que ficam perdendo tempo, batendo boca, provocando dissensão nas redes sociais, mas estão posicionados, dizendo, Deus, conta comigo, me aperfeiçoa, eu quero ser usado por Ti. O Senhor deseja levantar um povo segundo o seu coração. O Senhor deseja levantar uma igreja evangelizadora. Quantas almas para Jesus você já ganhou esse ano? E que lindo, amados, é ver que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele nos conduz da desarmonia para a paz. Eu vinha caminhando para cá e disse, meu Deus, eu estou tão agitada. Os negócios, os compromissos, eles acabam querendo tirar a nossa força. Querem roubar e minar a nossa alegria às vezes.
As palavras das pessoas nos ferem tantas vezes, que se a gente parar para olhar aquilo, a gente perde o dia. E às vezes quem nos ofendeu nem se lembra mais que falou alguma coisa que nos entristeceu. E o Senhor está dizendo, hoje eu quero te conduzir dessa desarmonia para a paz que excede todo o entendimento. Que quando alguém tentar te tirar do sério, você vai dizer, irmão, dá licença, comigo não. Satanás não vai ganhar comigo não. Eu não vou me embaraçar com isso não. Dá licença, que eu estou na unção, eu estou na graça, eu estou na presença. E ninguém vai conseguir me tirar a paz. É tanta coisa, irmão, para tirar nossa paz. E às vezes das mínimas, no trânsito. O trânsito é um lugar assim que todo mundo praticamente perde o equilíbrio de vez em quando, né? Alguém te fecha, alguém fala algo contra você, você se atrasa. E o Senhor está dizendo que da mesma forma que tem gente que aonde chega a paz acaba, Deus vai levantar aqui nessa noite um grupo de pessoas que aonde eles chegarem, a paz e a presença do Senhor vão chegar também naquele lugar. Escute uma coisa, Deus vai levantar pessoas aqui nessa igreja, se você crê, você tome posse dessa palavra. Pessoas aqui que serão solucionadoras de conflitos. Deus vai fazer com que alguém lembre do teu nome no momento da luta, da adversidade, da confusão. Vão lembrar de você e vão dizer, vamos chamar ele, porque ele é apaciguador. Tem alguém aqui nessa noite que se disponibiliza a ter esse ministério? Oi, irmão, porque a fila para levar fofoca, contenda, divisão é grande, mas a fila para ajudar e cessar o burburinho, a fofoca é tão pequena. Deus está dizendo, eu quero te conduzir de uma vida de intriga, de fofoca, de disse-me-disse, a uma vida de equilíbrio na minha presença. Você será alguém confiável cada vez mais. Você será uma pessoa tão cheia da presença que aonde você chegar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Por causa do peso, da bagagem de paz que você carrega. Ô irmão, não é fácil não. Você está ali na bênção. Aí você chega num lugar e é tanto negócio, é tanto... Você sai da oração e senta na roda do escarnecedor. E Deus está dizendo que vai começar a fechar mesas aqui, ó, fechar porta de mesa para pessoas. Sabe por quê? Porque tem mesas que você senta que Deus nunca quis que você sentasse. Tem lugares que você entra que Deus nunca te autorizou a entrar. Tem coisas que você ouve e guarda que Deus não gostaria que você participasse daquele momento ali, daquela conversa. Aquilo ali não é uma conversa, é algo que veio só para te testar. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite que tem conversas que vão chegar até você, que é porque alguém está querendo te testar para saber se você é da turma do fala tudo também. O Senhor está dizendo, te livra, te levanta, vai embora, não se embaraça. Maior é o que Deus tem preparado para você. Eu tenho certeza, tão certo como vive Deus, que Ele está falando conosco nessa noite. Aí uma vez que eu vivo em paz, eu tenho o quê? Santificação. Porque, irmão, não tem como ser santo sem ter paz. As lutas, elas tentam tirar a nossa paz, porque se nós tivermos paz, irmão, nós conseguimos correr em direção à santificação. E o progresso da santificação não é uma opção, irmãos, é uma necessidade. Todo crente que quer ir morar no céu, ele deseja se santificar mais. Só que não é assim. Você deita hoje, amanhã amanhece santo, sem nem ter clamado, sem não ter se esforçado. No processo da santificação, nem todos alcançarão o mesmo nível espiritual. E a Bíblia diz que quem é forte deve suportar a fraqueza do fraco. E a Bíblia diz que quem está se limpando, se limpe cada vez mais. E a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos, que nós que estamos de pé, precisamos ter cuidado para não cair. Tenha paz com crentes e descrentes. Porque a paz sua não pode depender do outro. A nossa paz, ela brota da cruz do Calvário e do trono do Cordeiro. A nossa paz, ela é independente das circunstâncias. Pense numa coisa que eu acho bonito ver quando a gente chega no velório de um crente, que está todo mundo em paz. Agora, você já experimentou ir no velório de alguém ímpio, que morreu assim do nada? É aquele desespero. Até o semblante do crente, quando ele morre, é diferente. Vocês já observaram? É aquela paz. Porque ele está com o príncipe da paz. E nós precisamos, amados, perseverar em busca dessa paz, dessa santificação e correr essa carreira. É fácil? Não. Mas Jesus não prometeu que seria fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter o quê? Porque assim como Ele venceu, assim
sua igreja também vencerá. Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 37, que em todas as coisas, em tudo mesmo, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Entenda uma coisa, irmão, quem vence hoje pode perder amanhã, mas quem é mais que vencedor, ele vence hoje, vence amanhã e vence depois de amanhã e vai continuar vencendo até Jesus voltar. Com Ele nós temos vitória completa e total. Com Ele nós vencemos barreiras, nós vencemos o mal, nós vencemos as lutas, os levantes, as calúnias, os ataques, porque Ele já levou sobre si o peso do nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados para termos paz. O Espírito Santo está falando conosco. Não deixe o veneno alheio brotar no teu coração. O que o outro diz não pode te contaminar. O que o outro pensa não pode te atingir a ponto de você parar e baixar a guarda. Não deixe. Satanás, ele usa a ofensa como uma armadilha para prender muita gente. E o Senhor está dizendo, te livra dessa armadilha. Há um livro de John Bevere, as armadilhas de Satanás. E ele diz que uma grande armadilha que o diabo tem colocado contra o povo de Deus é a ofensa. Se nós ficarmos presos pela ofensa do que alguém disse há tanto tempo, nós não vamos conseguir romper. Mas se nós olharmos para Jesus, todas as coisas da terra diminuirão diante da sua majestade. Deixa de o que disseram para lá, o que importa é o que Deus diz a teu respeito. Alguém pode chegar para você e dizer, tu não sabe o que fulano falou? Não quero saber também do que fulano falou, não. Eu quero saber o que Jesus pensa sobre mim. Não é sobre o outro, é sobre Ele. É porque é dele, é por Ele, é para Ele todas as coisas. Então não se deixe envenenar, porque Jesus está cuidando. Mas falaram de mim, irmão, me caluniaram. Irmão, deixa com Jesus. Porque Ele sabe resolver essa causa melhor do que você. Aleluia! Siga a paz. Santifique-se. Não olhe para o lado. Não olhe para o outro. Porque se você olhar para a esquerda, vão cair 1000 do teu lado. E você vai parar para ver os que caíram. Se você olhar para a direita, você vai ver 10.000 caindo. E você vai parar para olhar para quem caiu. Aí se você parar, você vai dizer, nossa, era pastor e caiu. Nossa, era obreiro e falhou. E, amados, todos nós estamos aqui na terra. E nesse processo para chegar ao céu, muita gente que a gente admirava vai ser pega em tropeço, contando que não seja eu, que não seja você. Prossiga a tua carreira. Se puder ajudar a levantar quem caiu, amém. Mas não fique parando por causa de quem caiu. Olhe para Jesus. Olha para Jesus e tudo na terra. Se nós olharmos para Jesus e manter o foco na corrida, a gente vai vencer. Sabe por que muita gente caiu na caminhada? Porque olhou mais para si, olhou mais para os outros e se esqueceu de olhar para aquele que nos chamou. Não procure a paz a partir de hoje, persiga a paz e não descanse até alcançá-la. Sabe qual é o segredo? Banir tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não agrada. Salmo 34, 14 diz, aparta-te do mal e faz o bem, busque a paz e te esforça para alcançá-la. Não é sobre o outro, mas o outro, ele que tem que me pedir perdão. Não, irmão, se tu vier deixar a tua oferta e lembrar que alguém tem algo contra ti, vai lá e faz a tua parte. Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Isaac tinha os poços entulhados, e o que ele fazia? Abrir outro poço. Irmão, imagina hoje, quantas brigas de vizinhos já resultaram em morte. Mas se eles conhecessem Isaac. Estão entulhando meu poço? Não tem problema. O Senhor que me deu força para abrir um poço, Ele me dá força para abrir mais outro. Mas me deixaram no prejuízo? Não tem problema. O Deus que você serve é poderoso para fazer com que teu prejuízo seja transformado em lucro para a glória do nome dEle. Então somente não te embaraça com nada e deixa que Deus pelejará por você. Seguir a paz com todos. Irmão, ninguém para uma igreja unida. É por isso que Satanás tenta trazer divisão, contenda para o nosso meio. Eu não quero saber. Estão criticando o pastor. Não quero saber. Estão criticando o pastor porque não estão na pele dele.
Estão criticando liderança porque não estão na pele dela. Quantas vezes você já ligou para o pastor e honrou ele e disse, eu quero fazer uma oração por você? Pastor, você está precisando de alguma coisa? A gente fala do pastor porque ele é o líder da igreja, mas um líder maior, instituído por Deus para estar aqui. Mas quantas vezes a gente deixa de ajudar o nosso irmão, mas a fila para criticar é grande. A lista da crítica está pronta para tecer acerca de alguém. O Senhor está nos ensinando hoje. É tempo de honrar, porque só vai ser honrado quem honrar primeiro. Tudo aquilo que eu quero que alguém me faça, eu preciso fazer a Ele primeiro, e contando que eu esteja esperando do Senhor a recompensa. Ninguém me deve nada, sou eu que sou devedor de amor, de paz, de santificação para com os outros. Paz e santificação são os dois lados da mesma moeda. Sabe por que tem muitos conflitos no meio de algumas igrejas? Porque falta santificação. E se nós buscarmos a santificação, igual nós buscamos ouvir uma palavra profética, irmão, porque tem gente que só vai para a igreja atrás de profecia. Eu louvo a Deus que aqui não é assim. Mas eu já preguei em igrejas que o povo depois do culto vinha e fazia fila e dizia, eu quero uma oração. E a gente orava, Senhor, abençoa, não, eu quero mais. Ore de novo, ore nessa foto. Ore nessa peça de roupa, ore nessa chave. E a gente fica, meu Deus, onde é que está a fé? É no homem ou é em Jesus? E é por isso que a gente vê tanta gente aí famosa na internet, ele sobe e aí desce. Porque as pessoas estão colocando holofote no homem. Semana passada estávamos com o pastor Aziel Gomes, ele dizendo que entrou numa igreja para pregar uma vez. E ele disse que apagaram as luzes da igreja quando ele entrou. Ele disse, faltou energia, que ele é brincalhão, né? E aí ele disse que o povo colocaram uma luz nele, focaram, e disse, lá vem o homem, lá vem ele, lá vem ele. E ele olhava para o lado e dizia, Jesus está voltando, eu não estou vendo nada. E era o foco nele, irmão. Se nós ficarmos com o olhar para o homem, só querendo receber algo do homem, a gente vai se frustrar. Mas quando nós tivermos os nossos olhos em Jesus, nós vamos olhar para a vitória do nosso irmão e dizer, Deus abençoa a vida dele, ele vai abençoar a minha também. Vamos nos alegrar com a alegria do nosso irmão, vamos chorar quando o nosso irmão chorar. E assim vamos caminhando e correndo a carreira que Ele nos propôs para correr. O Senhor está dizendo nessa noite, manda embora tudo aquilo que é embaraço, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque tem gente aqui nessa noite que o Senhor quer que você dê um giro de 360 graus na tua vida. Sabe por que algumas coisas não têm acontecido? É porque ainda tem coisas aí dentro de você te paralisando de avançar, de correr. O Senhor está dizendo, abre mão disso hoje, porque eu vou mudar a tua história, e o teu último estágio será melhor que o primeiro. A glória da última casa será maior que a primeira. Quem crê nisso? Aleluia. Nós seguimos a paz e a santificação quando nós buscamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Quando nós decidimos mandar embora toda irritação pecaminosa. Quando nós decidimos mandar embora toda fúria, toda raiz de amargura. Eu sei que isso não é fácil, porque muitas das vezes o nosso eu humano quer se sobrepor ao Espírito. Mas nós precisamos entender que tudo isso é porque Satanás quer nos destruir, nos paralisar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, não permita, clama pela graça. A graça está disponível para nós nessa noite. O céu é ganho por esforço e Jesus não morreu em vão. Então, se nós clamarmos, Ele vai arrancar essa dureza do coração que quer te lançar no inferno. Se nós clamarmos, Ele visitará essa igreja com cura, Ele visitará essa igreja com renovo, Ele visitará a tua casa com salvação e libertação. Se nós não negociarmos o nosso tempo com Deus, o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Você crê? Sejamos diligentes, amados. Satanás está ao nosso derredor querendo nos destruir. Mas você vai vencer, porque você tem convosco, nós temos conosco o amado Espírito Santo. Aleluia! Aquele que intercede por nós e traduz as nossas orações, porque a gente não sabe nem orar. E tem dia, irmão, que a dor é tão grande. E a gente vê que cada vez mais ser amigo de Cristo representa ser inimigo do mundo. Porque quantas pessoas deixaram de caminhar com você pelo teu posicionamento bíblico e cristão? Quantas pessoas deixaram de falar com você pelo seu posicionamento político? Quantas pessoas deixaram de caminhar com você, até mesmo da família, porque você hoje é um servo do Senhor? E o Senhor está dizendo, não se preocupe, porque a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Leia a palavra, viva uma vida de oração, largue tudo que te embaraça. Mande embora a murmuração, porque a murmuração também impede a bênção. E se esvazie de si mesmo.
Que eu quero ver se em pelo menos 30 dias você não está vivendo uma novidade com Cristo. E vendo as coisas sob o olhar espiritual. Essa provação que você está passando não vai te matar, ela vai te fazer mais santo, você crê? Aleluia! A gente canta ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui que chorar, te servirei, porque comigo tu estarás. Mas a gente às vezes esquece de chorar por aquilo que é eterno e chora por aquilo que é perecível. Mas fulano me feriu, não tem problema. Nós somos feridos e às vezes ferimos também. Mas contando que o Senhor esteja conosco, o Senhor permaneça nos fortalecendo e nos conduzindo em direção a Ele, a luta que vem para nos fazer sucumbir, para nos fazer parar, ela vai se transformar em algo pedagógico na nossa vida. Essa luta está te ensinando. E no final, amados, a luta vai te fazer bem. No final, você vai tirar proveito dessa provação. Porque se você é crente, você tem que estar progredindo na tua carreira. Então nós não podemos correr na direção errada. Eu finalizo dizendo para você nessa noite que a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é a sua vida, é a minha vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos entender se o nosso testemunho de paz e santidade está sendo realmente lido pelo mundo afora. Nós precisamos aceitar a correção em amor. E precisamos ser corrigidos sim, porque nós precisamos melhorar. Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A consagração é sua parte. A santificação é o que Cristo fará em você como resultado dessa consagração. Que a gente possa cantar a partir de hoje. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim.